Bem-vindos, irmãos e irmãs, à reflexão do Evangelho deste domingo, o Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículos de 21 a 35. Há limite para o perdão? Primeiro, no Evangelho de hoje, nós vamos falar sobre perdão. Jesus vai propor quantas vezes ou sempre devemos perdoar. Primeiro, devemos entender que o perdão é dado a quem não merece. A quem merece faz justiça. Portanto, você sempre será perdoado. E aí Jesus vai dar as condições para isso. Então vamos lá. O Evangelho de Mateus é o Evangelho da justiça do reino. Ele apresenta sempre Jesus como o mestre que traz para dentro de nossa sociedade a história, ensinamento e prática centrados na justiça, que gera relações novas e, consequentemente, constrói um mundo novo. Diz Jesus, devemos cumprir toda a justiça. Se a justiça de vocês não superar a dos doutores da lei e dos fariseus, vocês não entrarão no reino dos céus. Então, o Evangelho procura mostrar aos seguidores de Jesus como viver a justiça do reino dentro de uma comunidade. Tudo acontece principalmente quando há situações difíceis, como, por exemplo, na questão do perdão. A pergunta de Pedro a Jesus demonstra que se trata de questão delicada. Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? A parábola que segue é a resposta de Jesus. Ele mostra a seus seguidores que para entrar no reino do céu é preciso superar a justiça dos doutores da lei e dos fariseus. Havia um consenso entre os rabinos que deveria ser perdoado somente 4 vezes. Era suficiente. Pedro, ao fazer a pergunta, demonstra boa vontade em superar as barreiras da justiça humana codificada em quantidades numéricas. Ele imagina que 7 vezes seja o limite máximo. E depois disso, o que viria? Indiferença? Ódio? Vingança? O mestre da justiça vai mostrar que não se trata de números quantitativos. O perdão é a questão de qualidade. Se não for total e contínuo, não é perdão. Com isso, amplia-se o que foi dito. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Nós damos a Deus o metro para nos medir. A resposta de Jesus a Pedro mostra que somente o perdão pode salvar uma comunidade da ruína ou da ruína. Não lhe digo que 7, mas 70 vezes 7. O mestre da justiça ensina dessa forma a acabar com a indiferença, ódio e vingança que geram uma sociedade brutal. Nós encontramos nessa primeira cena, diante de um rei que faz a gente lembrar de Deus, que resolveu acertar as contas com seus empregados. Isso nos recorda que todos teremos de acertar contas com Deus. A parábola vai logo ao que é mais importante, apresentando, em primeiro lugar, um empregado que devia 10.000 talentos. Ele não tinha com que pagar. Estava irremediavelmente perdido. O empregado reage com presunção. Dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. O pedido é feito de joelhos. Vem então a reação inesperada do rei e é justamente aí que descobrimos por trás dele o rosto de Deus. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Na segunda cena, põe frente a frente aquele que foi perdoado e um de seus companheiros. Nesse caso, a dívida irrisória, se comparada com os 10.000 talentos, trata-se de 100 moedas de prata, pouco mais de 3 salários mínimos. Como reagimos diante das bagatelas que devemos uns aos outros? Reagimos com violência? Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: pague o que você me deve. O companheiro que devia 100 moedas de prata reage de uma forma, do mesmo jeito.
Ajoelhando-se, suplica: dá-me um prazo e eu te pagarei. Ao ver alguém de joelho diante de nós, temos a sensação de ser poderoso por demais, esquecendo-nos de que também já ajoelhamos um dia, pedindo tempo e paciência. A reação do empregado não é marcada pelas entranhas de misericórdia. Ele não quis saber disso, saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que devia. E a gente se pergunta: como poderia pagar se foi posto na prisão? Além de não sermos capazes de perdoar, impedimos que os outros andem e tenham liberdade, exatamente ao contrário do que Deus faz conosco. Na terceira cena, retornam as personagens da primeira, e o patrão, numa palavra, nos desmascara no que somos e fazemos. Empregado miserável, eu lhe perdoei toda a sua dívida, porque você me suplicou. Não devia você também ter compaixão do seu companheiro, como eu tive compaixão de você? Então, meus irmãos e irmãs, há solução para o perdão, para o mundo viver em paz. A solução é a misericórdia. É assim que o meu Pai que está no céu fará com vocês, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão, não usar de misericórdia. Pense nisso e deixe a misericórdia de Deus aplacar, acalmar seu coração. E assim você vai viver melhor.